Isso está significando a plenitude da igreja na terra. Ou seja, só depois ele vê o Cristo glorificado. Capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Isso é a revelação que João está tendo. Eu me voltei para olhar quem falava comigo e ele não viu o Senhor glorificado. Ele viu primeiro os 7 candeeiros, certo? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. Então, ele primeiro vê a igreja e depois ele vai ver o Cristo glorificado, né? O William Hendricks, ele diz que essas 7 igrejas representam uma inteira... Aliás, ela tem uma inteira representação da igreja na Terra, né? Então, ou seja, é como se eu estivesse falando dos 7 tipos de igreja que existem. Então Jesus, ele está no meio da igreja. Ele olha, João olha e vê os castiçais simbolizando ali as igrejas, mas no meio está quem? Está Jesus. Ele está no meio da igreja, né? Por isso que nós sabemos que ninguém jamais vai ver a glória de Deus. Ninguém jamais vai ao céu se não for por Jesus. Caminho, verdade e vida, né? Ninguém vai fazer parte da ceia do Cordeiro se não for com o Senhor. Ninguém vai estar nos céus glorificando aquele que é santo, 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 se não for através de Jesus. Não tem outro meio. A Bíblia diz que aquele que não entra pelas portas é ladrão e salteador. Eu estou em casa aqui agora. Se alguém entrar aqui e não for pela porta, é alguém tentando roubar, né? E ninguém entra no céu assim. Então a gente está vendo que ele valoriza tanto, mas tanto a igreja, que ele se dá a conhecer no meio da igreja. E isso é o cristão, é a vida do cristão, é o cristianismo, é ser conhecido como ter Jesus no meio de nós. Não dá para viver separado. Se a Bíblia diz que nós somos membros de corpo de Cristo, do corpo de Cristo, então cada um tem a sua função específica ali. Não dá para se viver separado, né? E nós vemos que hoje em dia muitos dizem eu quero Cristo. Muitos dizem eu quero o Senhor, mas não querem ir para a igreja. E nesse momento eu penso aqui comigo como que funciona a mente da pessoa que diz, olha, eu quero Jesus, mas eu não quero saber de igreja. E deixo essa observância que a minha ideia não é se pregar a placa de igreja, mas é dizer para uma coisa, que a igreja são todos. Não dá para deixar pedaço fora, né? Se você tem um membro do seu corpo, uma mão, e ela é cortada, ela vai apodrecer e morrer. Sabe por quê? Porque não há mais circulação de sangue ali. Se você está fora da igreja, apodrece. Apodrece. Então, o Senhor, ele está aqui ocupando o centro. Então, é impossível você viver sem Jesus. Viver feliz. É impossível você ter uma vida de felicidade se não for com Ele, porque Ele é a própria felicidade. Então, nós vemos aqui, a primeira coisa que nós vemos é que Cristo, Ele é conhecido através da igreja, Ele é conhecido pela igreja, por a igreja. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, e Cristo se é conhecido pelo mundo através de nós. Então, se eu estou agindo de uma forma que vai agradar o Espírito Santo de Deus, se eu estou agindo como a igreja deve agir, e glorificando o nome do Senhor, esse é um questionamento que eu tenho que fazer para mim, né? Outra coisa, ele está no meio da igreja. Então, Cristo, ele é conhecido na igreja e da igreja, pela igreja, mas ele também está no meio da igreja.
agindo como se fosse o remédio para curar os males da humanidade, os males da igreja. Porque você vai ver que existem vários tipos de pessoas dentro da igreja, existem vários tipos de igreja, então, e tem males que precisam ser tratados, né? Então, Cristo não apenas está no meio da igreja, como diz o capítulo 1 e versículo 13, mas nós vamos ver que ele está andando no meio da igreja e fazendo aquela caminhada investigatória que diz no capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele tem as 7 igrejas aqui na sua mão, os 7 candeeiros, né? As 7 igrejas estão no controle dele. E ele, nós vemos pela palavra que ele está no meio. E por que o Senhor está andando no meio dela? Porque ele está analisando. Ele está analisando o que está acontecendo e trazendo remédio para sarar algumas feridas que está tendo ali. Porque quando a gente fala de igreja, nós falamos de pessoas. E o ser humano, ele parece que já vem de fábrica esse automático de se magoar, de magoar. E o Senhor está ali no meio da igreja, analisando, sondando a igreja, né? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor, 2,18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, ele tem os olhos como chama de fogo. Então não há escuridão que o homem se esconda. Não há buraco que ele caia dentro e que o Senhor não ache. Porque os olhos dele são como fogo. E não tem como você se esconder quando tem luz, e uma luz desse nível. Concorda comigo? Né? Então, quais são os males que atacam a igreja? Porque existem males, né? Nós estamos vendo que o Senhor está no meio da igreja, tratando esses males. E o primeiro de todos, nós vamos para o esfriamento. Esfriamento espiritual. Porque assim, ele está dizendo: olha, eu tenho contra ti que tu perdesse o primeiro amor. E quando você perde o primeiro amor, é como se você perdesse o sentido, né? As coisas que antes lhe davam prazer, o salmista diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Hoje talvez a pessoa chegue para vocês: vamos para o culto, vamos para a igreja hoje, e você não tem mais a alegria que tinha antes. Então, o teu primeiro amor, né, esse esfriamento bateu. Mas tem outros males que tem perseguição, imoralidade. Isso é triste também, né? Perseguição, heresia, apatia. O cristão, por si só, já tem que ter empatia. Por si só, ele já deve pelo próprio Espírito Santo, ele já se coloca no lugar do outro. Mas quando ele está tão frio nesse nível, ele começa até a esquecer o que é isso, né? Então nós vamos ver aqui Cristo no meio da igreja, das 7 igrejas, e o que ele faz, ou o que ele fala, qual o comportamento no meio de cada um, né? E nós começamos aqui por Éfeso, que já tinha perdido o primeiro amor. Ou seja, o primeiro amor dele já tinha acabado, né? E Jesus se apresenta ali agora como aquele médico que está andando no meio ali da igreja e está segurando a liderança na mão, né? Ele está segurando o líder na mão ali, o pastoreado na mão ali. É como se o Senhor estivesse aí com você, obreiros, segurando a sua mão para que você não caia, né? Porque ele diz: olha, você já perdeu o primeiro amor. É como o nosso pastor, o Todo-Poderoso, que está segurando a nossa mão para que a gente não saia do caminho. Porque às vezes a ovelha teima muito e começa a querer pular para um lado e para outro, e o pastor tem que estar segurando aqui, né? Você que cuida de igreja, que cuida de pessoas, sabe que é assim que funciona. Às vezes tem momentos que você precisa segurar na mão para mostrar o que realmente tem que se fazer.